Existe limite para a liberdade de expressão? Esse debate, ele é sempre válido nas democracias, né, aonde é possível fazer esse debate, né, em regimes ditatoriais, totalitários, esse debate nem pode existir. E as democracias, elas quase sempre passam por esse dilema. A nossa sociedade atualmente, ela passa também por esse dilema e sempre temos dois pontos, aqueles defensores de uma total e desamarrada capacidade de indivíduos emitirem as suas opiniões sobre qualquer e absolutamente todos os assuntos, e aqueles indivíduos que acham que deve-se ter um freio, ou que deve-se ter um filtro, ou que deve-se ter uma peneira, pelo menos, para tentar ter um limite ali mínimo que seja, aonde as opiniões caibam ou não. Né? É claro que quando a gente fala disso, muita gente não leva em conta que as opiniões, né, em si não devem ter limites. Né? O que as pessoas confundem é mentira com opinião. Né? Exemplo, né? Eu não posso ter a opinião que o céu de dia ele é verde, pois é um fato que ele é azul. Eu não posso ter uma opinião quanto a isso, pois é uma opinião errada. E sim, existem opiniões erradas e existem opiniões mentirosas. Não é porque você fala que é a sua opinião que você pode relativizar e colocar tudo em um pacote. É claro que quando a gente passa a discutir elementos subjetivos e interpretativos, como a arte, a beleza, os pontos de vistas, uma análise literária, uma análise de pensamento e tudo mais, é claro que ali as opiniões serão válidas, desde que também possam estar alicerçadas em alguma coisa, né? Senão, fica só um achismo barato e fútil. Mas o problema eu posso ter a minha opinião sobre qualquer coisa, e a princípio isso nem era para ser um debate, porque não, ninguém pode ter opinião sobre tudo. Né? Você não pode, por exemplo, ter a opinião de que todos os tipos de câncer têm cura. Porque não tem, assim, é ridículo expressar isso e falar, não, mas eu acho que tem. Não, você não pode achar. E aí quando você vê essa expressão, você não pode achar isso, muita gente acaba associando a censura. Mas a censura é cercear a liberdade de expressão. Ou seja, a pessoa que quer expressar-se, e essa expressão precisa ser genuína, válida, coerente e evidente. Uma expressão do, por exemplo, eu acho que chove sangue. É ridículo por si só, porque todos nós sabemos que chove-se água. Né? Então, essa ideia, né, de que pode-se pensar tudo, pode-se achar tudo, pode-se opinar sobre tudo, ela é ridícula nela mesma. Quando a gente abre esse espaço, e aí talvez os americanos sejam mais idiotas do que nós nesse sentido, que acham que a liberdade de expressão tem que ser absoluta, aí começa-se a ter pessoas que, por exemplo, podem começar a afirmar que elas acham, né, que a Terra é plana. Né? E é óbvio, né? É óbvio há centenas de anos que a Terra não é plana, ela é um esferoide, mas é a opinião da pessoa. E essa opinião passa a ter o mesmo peso de um argumento, de um estudo científico, de uma opinião embasada, de uma opinião técnica dentro de uma sociedade que acaba por relativizar e acaba por entender que todos merecem ser ouvidos, todos podem falar, que todos devem emitir as suas opiniões, achando que essas opiniões são relevantes dentro das mais diferentes esferas do conhecimento e do saber. Então, a liberdade de expressão precisa ter limite? É óbvio que sim. E também é óbvio que não. Toda liberdade de expressão genuína, embasada,
técnica, com argumentos e com evidências, não merece e não pode ser cerceada nunca. Agora, uma liberdade de expressão que confunde opinião com estudo científico, que confunde opinião com resultados práticos e com evidências técnicas, ela precisa ser barrada, porque daí a gente vai começar a achar que tudo o que eu acho tem tanta importância quanto tudo que uma pessoa especialista em uma determinada área acha também. Porque uma coisa é ter uma opinião e uma coisa é ter um proselitismo ridículo, que é o que acaba ocorrendo hoje em dia. Essa ideia de que eu tenho que ter o direito de falar absolutamente tudo e falar até que o céu é verde, né, é ridículo por si mesmo. Porque você está querendo, na verdade, ter o direito de propagar a sua burrice e a sua ignorância. E uma sociedade democrática por si só não é uma sociedade que preza a burrice e a ignorância. É claro que ela não deve desprezar as pessoas, digamos assim, menos aferidas de conhecimento, mas ela tem que trabalhar para que essas pessoas que tenham menos conhecimento possam ter acesso ao conhecimento verdadeiro e mais coerente, né, ou digamos assim, não verdadeiro, mas mais próximo dos fatos, né? Mas se essa pessoa não quer, ela quer negar realmente isso e apontar o achismo dela, a opinião dela, como se a opinião dela ela fosse realmente um fato, essa pessoa merece e deve ser cerceada. Porque uma coisa é você estar falando que o céu é verde, todo mundo sabe que ele é azul, é óbvio, né? Dá para ver isso com os olhos e constatar. Né? Dentro do quadro monocromático que nós temos, a gente enquadra o céu como azul, todo mundo sabe disso, não tem problema nenhum, e você só vai ser uma pessoa ignorante, espalhando ignorância e sendo ridicularizado por isso. Agora, quando você começa, por exemplo, espalhar, por exemplo, que a vacina não funciona, e aí para você discutir isso você tem que ter um mínimo de senso científico e de conhecimento técnico e prático, você começa a fazer confusão e daí você começa a prejudicar pessoas. E quando você começa a prejudicar pessoas, você tem que lembrar que numa democracia o direito coletivo é sempre mais importante que o direito individual. Então a liberdade de expressão tem que ter limite? Não. Expressar-se é um direito de toda democracia. Agora, expressar-se com mentiras, com enganação e colocar a sua opinião no mesmo patamar de uma opinião científica e técnica, isso não só pode ser cerceado, como deve ser cerceado para o bem de toda a democracia, de toda a sociedade.